Daí então, Paulo diz, versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Aqui Paulo então mostra o problema daquela igreja. E nesse primeiro momento, Paulo mostra que há partidos naquela comunidade. Aí Paulo diz no verso 12: refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e outros mais espirituais, ou que se achavam mais espirituais, diz, eu sou apenas de Cristo. Aqui Paulo apresenta 4 partidos naquela igreja. Alguns estudiosos vão dizer que esses partidos que lá estão representavam facetas que aquela igreja apresentava, ou alguns ligados à lei, nos casos de Pedro, outros que não são ligados à lei, no caso de Paulo. Essas conclusões provavelmente são mais especulações, mas o fato é que havia naquela comunidade uma profunda divisão, onde havia preferência pastorais. E aí então Paulo diz, está errado, esse não é o propósito. O verso 10 que eu li é exatamente a conclusão final, quando Paulo diz que eles deveriam buscar unidade. Deveriam, portanto, falar a mesma coisa, estar unidos no mesmo espírito. Daí então Paulo diz, busque a unidade. E a primeira questão que Paulo apresenta, que é o verso 13 em diante, quando ele refere-se de como é possível encontrar essa unidade. A primeira delas é compreendendo a centralidade de Cristo Jesus. Compreendendo a centralidade de Cristo Jesus. Paulo faz 3 perguntas, usando a si mesmo como exemplo. Ele diz, primeiramente, acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está do lado de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo, o grande pregador, porque Apolo parece que era um orador de mão cheia. Aí ele faz uma outra pergunta, por acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Aí faz uma terceira pergunta, porventura batizados em nome de Paulo? Aqui, irmãos, são 3 questões que Paulo apresenta, que é o cerne do seu argumento. Ele diz, por acaso Cristo tem partidos? Por acaso foi um homem, um pregador que morreu no lugar de vocês? Por acaso foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? A intenção de Paulo aqui, queridos, é mostrar a centralidade de Cristo Jesus. O propósito de Paulo é levá-los a entender que a busca daquela comunidade estava completamente equivocada. Eles não deveriam buscar preferências pastorais, preferências de lideranças ou criar partidos com os quais eles mais se adequassem, com aquele indivíduo que mais se parecesse com as suas ideias e com seus pensamentos. Mas deveriam entender que há um cerne, há um ponto central que deve nortear a vida deles, que é Jesus Cristo. A unidade da igreja existe por causa de Jesus. E é Cristo que deve ser buscado. Portanto, a unidade ela é alcançada quando nós compreendemos a centralidade de Jesus. Quando compreendemos o que é mais importante. Quando as nossas buscas são erradas, nós nos perdemos no decorrer da caminhada. Paulo então diz algo que nos chama muita atenção. Versículo 15 ele fala assim, 14, dou graças a Deus porque a ninguém de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria
de palavra para que não anule a cruz de Cristo. Paulo não está desprezando o batismo, não. Cristo havia dito que deveriam fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Paulo diz a razão, para que ninguém pudesse sentir-se mais com alguma vantagem, porque o apóstolo Paulo os batizou. Porque talvez se um presbítero da igreja tivesse batizado outro, esse poderia pensar, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo. Então Paulo deixou bem claro que o seu propósito, o seu chamado não era para batizar. Ele deixou isso por conta dos presbíteros da igreja. A sua responsabilidade era pregar a palavra, o evangelho, isso que é loucura, que ele vai tratar a partir do verso 18, que vou tratar em outra ocasião. Então Paulo deixa bem claro o cerne e o centro, o propósito central daquela realidade, Jesus Cristo. Quando Cristo não é o centro, a gente abre espaço para algumas lacunas que vai rompendo e quebrando a unidade. No caso específico do texto, a problemática estava relacionada ou a partidos por causa de estilos pastorais, ou apenas por uma deliberada preferência por Paulo, por Apolo ou por Pedro. E alguns que se sentiam mais espirituais desprezavam a todos. Não, eu sou apenas de Jesus. Mas Paulo repreende porque aqui não havia nenhum tipo de espiritualidade. Eles eram imaturos. Portanto, amados, a unidade ela é alcançada compreendendo a centralidade de Jesus. Mas há uma segunda